Bom, gente, bem-vindos todos. Hoje o tema é hiperfoco e constância. Ou hiperfoco e constância, como uma pergunta. Vai que as duas coisas não andam juntas. Mentira, andam. Só parece que não. O roteirinho de hoje, ele passou por várias questões. Sandra, que isso? Sumiu? Eu só tô testando uma coisa que eu acho que você não colocou para gravar ainda, colocou? Coloquei. Ah, tá ok. Sim, não, tudo bem. Eu só fui fazer um teste de microfone aqui. Pode continuar, Obrigado. Rafa, desculpa. Tá tudo bem. Uhum. E aí foi um tema que eu busquei de outras fontes que não ligadas à neurodivergência, porque basicamente não é sobre neurodivergência somente. É sobre funcionamento humano e também neurodivergência enquanto algo específico. A primeira coisa, o que é o hiperfoco? É quando a gente consegue ficar tão concentrado em alguma coisa que o resto do universo para de existir. Claro que um artigo não vai descrever assim, eu fui muito poético, mas basicamente é estar tanto em alguma coisa que você esquece de outras coisas. Quando a gente pensa em hiperfoco, isso tem um outro nome, que é estado de flow ou estado de fluxo e atenção plena no mindfulness. E aí, basicamente, o que são as duas coisas? Eu vou ler igual está nos artigos, porque ficou muito bem escrito. O nome do artigo de atenção plena é Impacto das práticas de atenção plena, mindfulness, no desempenho e satisfação no trabalho, revisão sistemática. O que é a atenção plena? Processo de prestar atenção ao que está acontecendo no momento, tanto estímulos internos, pensamentos, sensações do corpo, quanto externos, ambiente físico e social. E observá-los sem julgamento ou avaliação e sem associar significado aos mesmos. E tal prática permite que as pessoas cultivem uma consciência ampliada e uma compreensão mais profunda sobre si e sobre o mundo ao seu redor. E olha que legal, a gente está o tempo todo em estado de atenção plena, então. Porque a gente sempre está assim. Estado de fluxo, do artigo. Estado de fluxo em praticantes de escalada e skate downhill. O que é o conceito? Estado mental de profundo envolvimento com a tarefa presente, em que a concentração é tão intensa que nenhuma atenção é voltada para pensamentos irrelevantes ou para preocupações com problemas. A pessoa empenha toda a sua energia psíquica na atividade em que está envolvida. A autoconsciência desaparece e o senso de tempo se distorce. Uma atividade que produz tais experiências é gratificante para as pessoas que querem realizá-lo por vontade própria, com pouco interesse em saber o que farão fora dela, mesmo quando a atividade for difícil ou perigosa. Olha, hiperfoco. Estado de fluxo é hiperfoco. Então, trazendo quase como um lado de humor, no nosso programa vem instalada a atenção plena e o estado de fluxo. Só que não está no nosso controle. Só vem instalado com um programa automático. Alguma questão aí, Sandra? Não, por hora não. Rafa, tá. E aí, dizendo, agora que a gente brincou um pouquinho com isso, a gente entende que as pessoas, de maneira geral, estão buscando treinar a atenção plena e estado de fluxo através da meditação e outras artes. No nosso caso, a gente precisa lidar com isso, porque a gente já tem e tem que regular isso. Eu estava praticando uma aula de mindfulness na UFMG recente. Eu já pratico meditação há muito tempo. Só que antes eu não sabia dos meus diagnósticos, das identificações. E aí a professora falou o seguinte: preste atenção ao seu redor, escute os sons que estão acontecendo e sinta o seu corpo. Aí eu pensei, eu tô assim o tempo todo, carambola. Eu tenho só que ficar só nisso agora. Eu não tenho que abrir mais campo de atenção, já está todo aberto. Uma colocação, Rafa, aí também, que é o estado de fluxo, de multifluxo, é o que você falou. Né? Então, ele não é na minha percepção, nós não temos um estado de fluxo, são N estados de fluxos, inclusive fluxos positivos e fluxos não positivos. Justamente. Em camadas, inclusive, né? Sim, então, assim, eu percebo isso, que tem aquilo que você quer muito fazer, é o seu foco no que você quer e o foco naquilo que você também não quer. E né, o que você falou, estou assim o tempo todo.
prestar atenção no que está ao meu redor, na verdade, o exercício é sair de prestar atenção. Eu penso assim. Justamente. Tá? Adorei. Realmente, uma camada de multifluxos, mais do que um fluxo só. Sim. E aí, uma coisa que a gente tem que trazer com um cuidado para essa temática. Ter constância não é ser super produtivo para cair na burnout. Por favor, não confundamos uma coisa com a outra. O lazer é importante, se divertir é importante, estar com os filhos, com os pais, ficar à toa é importante. E, de certa maneira, o ócio também é produtivo. Até na hora de ser produtivo, descansar é importante. Agora, entrando um pouquinho em neurodivergências propriamente. A gente vai ter que... É diferente para cada neurodivergência. E que eu estou considerando só TEA, superdotação e TDAH, para falar sobre isso. Para o TEA, o hiperfoco ele é a autorregulação e o tópico central de vida. Uma criança que se regula através do trenzinho dela, se tirar o trenzinho, essa criança autista não vai dar conta de viver. Ela tem que ter aquele trenzinho com ela o tempo todo. No TDAH, é basicamente um hiperfoco de curta duração, e isso pode variar de um certo tempo, o ponto é que acaba rápido, e sempre ligado ao prazer. Ou seja, tem que ser bom para mim, tem que trazer uma boa sensação. E na superdotação, isso quem traz é a Patrícia Neumann, a gente não tem hiperfoco necessariamente, a gente tem foco seletivo. O que é o foco seletivo? A gente aprofunda em um assunto, generaliza em um assunto, esse assunto tem uma intenção direta de socializar com alguém e que vai bater com aquela coisa de Renzulli, que é o comprometimento com a tarefa. Basicamente, a gente vai tão fundo no assunto até onde a gente quer ir, acabou o nosso interesse ali, a gente migra para outro. E relaciona com esses assuntos que a gente já passou. Só que isso não é necessariamente positivo, na maneira como se apresenta em nenhum dos três, ou negativo. E quando eu falo positivo ou negativo, eu falo de que isso vai ter limites reais. Vai falar alguma coisa, Sandra? Você abriu? Não. Ok. E aí, no TEA, a gente vai entender que esse hiperfoco ele vai estar ligado a uma rigidez cognitiva, que é aquilo que me interessa muito vai estar na minha rotina uma grande quantidade de tempo, vai passar por uma questão de rotina, que é, se alguma coisa não dá para colocar na minha rotina, eu não vou conseguir fazer. Isso acontece comigo, inclusive. Tem coisas que me pedem aqui em casa, não é que eu não queira fazer, mas não entra na minha rotina, na minha sequência de funcionamento. Por mais que eu tenha vontade até de fazê-lo, por agradar o outro, talvez, mas que é um sentido por si só. Mas simplesmente não vai. E na coisa do TEA ainda, o hiperfoco do TEA não tem intenção de ser para o outro, para socializar. É para o autista e é isso. No TDAH, a gente vai ter o clássico que é trabalhoso ou não é prazeroso, eu não vou fazer. Essa é a grande fuga do TDAH. E na superdotação, a gente vai cair num outro ponto que é aquele tópico que me interessa tanto que outras coisas tão importantes na vida vão passar batido. Um exemplo muito prático. Eu não estou sabendo bolhufas sobre essa coisa do atentado que teve lá no G20. Eu só ouvi dizer. E é um assunto muito importante hoje. E eu ouvi dizer porque vieram me contar, inclusive. Não foi nem porque eu parei num tópico de notícias. Só que a gente esquece também de coisas básicas, tipo ir ao banheiro, tipo comer, tipo fazer coisas básicas. Tomar água, quando você percebe, já passou o ano e você ainda não fez aqueles exames habituais. Exatamente. Né? E isso não exclui a inibição latente que a superdotação não vem no pacote. O que é a inibição latente? É aquele belíssimo superpoder que os neurotípicos têm de que eu escolho o que eu presto atenção. A gente não escolhe o que prestar atenção. A gente está o tempo todo prestando atenção em tudo. Ou seja, por mais que a gente esqueça o que está ao redor, a atenção continua ativa. É só a memória que não vai estar ativada para isso, para essas outras coisas. O que vem, então, com uma sobrecarga sensorial, por vezes. E qual que é o centro do foco seletivo, pensando em superdotação? É a busca de sentido.
Eu busco um assunto que faz sentido para mim nesse momento. E ele vai entrar na rede de assuntos que fazem sentido na minha vida. Quando a gente pensa em dupla excepcionalidade ou tripla e assim por diante, é basicamente tudo isso ocorrer junto. Pensando em mim, por exemplo, que sou autista superdotado, eu tenho hiperfoco e foco seletivo. As duas coisas convivem em mim. Nem sei como, eu estou explorando isso ainda, mas as coisas estão ali o tempo todo. Alguém que é TDAH é o mesmo processo. É alguém que vai ter foco seletivo e hiperfocos temporários. E agora a gente entra um pouquinho na parte mais prática, que é a coisa que a Sandra preparou mais, que é aplicações para isso tudo. Eu falei teorias, que é muito importante fundamentar. Um artigo que trouxe uma coisa muito legal é usar o hiperfoco da criança autista para ela aprender. Então, se ela gosta de Pokémon, use Pokémon para alfabetizar ela. Faça ela contar Pokémons. Faça ela desenhar Pokémon para falar sobre formas geométricas. Não brigue com o hiperfoco, que é uma parte essencial. E aí eu vou soltar para a Sandra perguntas. Vai lá, Sandra. Essa questão aí de não brigar com o hiperfoco. Eu acho, assim, que talvez eu seja um dos poucos casos que tive um acolhimento familiar. Apesar de ter sido quando nem se falava em superdotação, mas eu tive um diagnóstico e a minha família acolheu isso. Então, eu aprendi a acolher isso também em quem é e quem não é superdotado. Então, a primeira coisa que eu não faço, eu não brigo com o meu hiperfoco e com o meu multifoco. Então, tem ali o Rafa pediu para eu falar, nem sei muito assim como dizer, mas são coisas que eu fui durante a minha vida para conseguir produzir. Então, não brigar com o hiperfoco. Então, tem aquela hora que eu até brinco, falo assim, qual que é o leão hoje que está com mais fome aqui? Então, às vezes, não é o leão que eu deveria estar domando ali naquele minuto, mas eu falo, eu preciso alimentar esse leão por 5 minutos, por exemplo. Eu preciso muito, às vezes, até os meus filhos brincam, né? A gente fala assim, se eu preciso cantar um karaokê de música dos anos 80, e aí eu faço aquilo, eu me permito fazer aquilo, porque se eu não fizer, aquilo trava. E aí fica ali, aquele leão fica rugindo enquanto o outro leãozinho do trabalho. Então, uma das coisas que eu ele foi me ajudando a isso, nunca brigar com os multifocos, os hiperfocos e tudo mais. Então, esse é um dos pontos que me ajuda. Um outro ponto que me ajuda absurdamente é fazer coisas que eu não sou boa. Por exemplo, a minha habilidade é mais lógico-matemática. Então, cantar, tocar violão, eu sou horrível nisso. Então, assim, a teoria de ler as notas, lindo, mas na hora que eu pego as cordinhas ali, né? Então, mas eu faço, eu continuo fazendo. Por quê? Porque para eu conseguir não me cobrar de ser tão boa o tempo todo. São terapias que eu fui desenvolvendo para mim mesma, que ninguém me ensinou. E sempre quando eu acho assim, isso não vai dar para eu prestar atenção. Aí tem sempre um bom amigo, tem alguém que eu chamo assim, olha, você vai ter que sentar do meu lado e ouvir, porque eu tenho que falar, mas eu não entendo nada, não tem problema, mas eu preciso de alguém, porque senão eu não vou terminar isso aqui. Então eu não brigo com essas habilidades, elas me atrapalham muito. Eu, chego no final do dia, eu estou extremamente cansada. A gente sabe, todos nós aqui, o quão somos intensos. Se a gente tem 10 encontros no dia, são 10 encontros intensos. Não existe assim, nossa, passei por fulano e falei, oi. E aí, como é que ele tá? Não sei. Não, normalmente a gente chega em casa, sabe como é que foi a família, a mãe, o tio, o primo, o que estudou, o que não estudou, e tudo aí vai. Então, assim, essa questão, e o que o Rafael falou, o prestar atenção ao redor, também fazer essa seleção. Tipo, se tem algo que eu preciso prestar atenção, gente, porque teve um atentado lá no Rio de Janeiro e isso impacta na nossa vida inteira. Então, espera que eu vou arrumar um horário para eu prestar atenção nisso.
porque eu não estou com a menor vontade de prestar atenção nisso, mas eu preciso prestar atenção nisso. Então, quando eu faço a minha aula de violão, que eu não sou muito boa, quando eu faço a minha aula de coral, ali eu estou aprendendo, de certa forma, a prestar atenção naquilo que eu não quero prestar atenção. Mas pode ir lá, Rafa. É isso aí, Sandra. E olha que somos adultos, imagina pensando em adolescentes que estão crescendo e se entendendo nesse processo, que é ainda mais complexo lidar com isso. Sim. Adultos que sabem das cobranças da vida, sabem que a vida não é só de hiperfoco, que a vida é chata às vezes, ou boa parte das vezes. Essa questão que você falou, Rafa, sobre o TEA, sobre o TDAH, eu não tenho diagnóstico, inclusive fiz uma pesquisa exaustiva, porque toda vez que eu via alguém falando que tinha TDAH, tinha TEA, eu falei, gente, eu tenho isso. Não, mas aí eu fui vendo assim que é muito... quem é a superdotação, ela parece, eu não sei, aí você pode me ajudar a clarear isso assim, mas é meio que a gente tem ali esse combozinho ali, que ele aparece de vez em quando, não tem? Tem. Tem um diagrama de Venn, que é basicamente como as coisas se cruzam. Depois a gente pode pegar uma live para falar sobre ele. Mas é que tem características semelhantes e que se cruzam nesse diagrama. E aí, pensando sobre esse processo, então, o hiperfoco ele vai ter uma função na vida. Ele pode ser algo para se socializar, ele pode ser um tópico para conversar com alguém. Tão profundo quanto você pesquisou, quase impossível. Senão num lugar específico. Mas é um tópico que você pode usar para falar com alguém. Para existir propriamente, não é exatamente ruim. Atividade física pode ser hiperfoco, olha que hiperfoco saudável. Exceto se você se ferir, né, com isso. Até causar dor muscular e assim por diante. E por fim, a gente tem que ir além do hiperfoco. Que é, disciplina é treinável para seres humanos. São os seres humanos. Disciplina é chato por natureza. Não tem outra maneira de colocar isso. É fazer o que é chato porque tem que ser feito. Também, os trabalhos da vida não são necessariamente divertidos, por vezes eles são trabalhosos, demorados e cansativos e chatos. No pós-live, eu preciso ir lá no Canva, mexer na arte para postar ela no Instagram, eu tenho que fazer a edição bonitinha do vídeo. Isso é um trabalho chato, mas eu tenho que fazer. É parte do processo. É inescapável, a não ser que eu pagasse alguém para isso. Mas só que não tem dinheiro no mundo que pague para todas as tarefas chatas, mesmo que eu tivesse dinheiro. Então, naturalmente, a gente passa por tarefas chatas e trabalhosas. Gestão de tempo também é importante, é aquela coisa do o quanto eu dou conta de alguma coisa ou não, quando eu vou dizer não para alguma coisa, porque eu também não vou criar uma expectativa que eu não vou cumprir. Hoje eu vou conseguir fazer isso ou não? É saudável fazer mais alguma coisa hoje ou não? Gerir isso também é muito importante. A gente precisa lidar com esse processo. E, por fim, fechando em parte teórica, aí a Sandra pode trazer algum conhecimento e experiência importante nesse sentido, inclusive a coisa de dar aula, Sandra, que eu acho legal você trazer. Sim, Então, assim, só para fechar aqui, autoconhecimento, gente, se respeitem. Vocês sabem que não vão dar conta de alguma coisa. É isso, tem dia que não funciona também. Não se obriguem a ser constantes. É isso, Sandra, é com você. Teoria já foi. Não, a prática é isso. Então, assim, dessa questão de colocar coisas novas. Então, eu sempre trabalho com tecnologia e uma coisa que eu tenho direito, por exemplo, é todo mundo lá no laboratório trabalha lá e normalmente o pessoal me despacha, fala, Sandra, se você quiser ir para a praia, você vai, se você quiser ficar em casa, você fica, porque você produz onde você quiser. Então, eu tenho essa prerrogativa de produzir aonde eu quero. Mas, como o Rafa falou, né, Rafa, isso não é... Então, dar aulas. Então, eu tenho aqui em frente à minha casa uma escola de ensino médio e que estava com um curso técnico de informática. E eles estavam para fechar esse curso,
falta de professor. Eu falei, gente, eu moro em frente, eu posso me... Então, foi um desafio e me conhecer como professora, coisa que eu sempre dei aula para quem quis aprender muito. Então, são alunos de primeiro ano do ensino médio que não querem aprender. Então, o que acontece? Essa reinvenção, isso que o Rafa falou, é uma coisa que eu busquei em sala, porque quando eu entrava na sala que via aquele quadro escrito todinho, eu falava, meu Deus, que professora sou eu que eu não trago nada escrito, eu não trago uma folha para esses alunos. E eu falei, Deus, então eu fiquei me sentindo muito mal. Então eu falei, deixa eu achar o meu jeito de ser professora. Aí o que o Rafa falou, a sala eu tenho 20 alunos. E são 20 alunos diferentes. Tem o aluno que gosta de jogo, tem a menina que gosta de esmalte, cada um faz aquilo que eu estou pedindo dentro. E a turma está super integrada, está ótima e fazendo. Então, é uma reinvenção ali que eu não estou acostumada. Todo dia, 5 minutos antes de dar aula, eu falo, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Aí, quando eu volto de lá, ai, que bom que eu consegui. Um dia, mais um dia. E não é uma atividade que eu gosto. O que eu gosto é de ver o desempenho dos meninos. E o Rafa me falou uma coisa muito bacana no dia que a gente se conheceu. Lembra, Rafa, que eu te falei, você falou, não é o que você está fazendo, é qual é a consequência se você não fizer, ou qual é o benefício se você fizer. Eu sempre pensei assim, mas ele clareou isso para mim. Então, cada atividade eu coloco essa questão do qual é o benefício, qual é o... E me ajudou a dizer não, tá, Rafa? Porque eu dizia normalmente sim para tudo. Sim, justamente. Até porque senão a gente vai se embolar e cair no burnout. Cai no burnout. Então, eu não vi ainda. Então, o grupo daqui a pouquinho vai trazer isso também, mas é como não ter burnout, como saber a hora de parar. Então, você falou da disciplina. Então, como que eu lido? Eu tento ser rigorosa nas disciplinas, principalmente com o horário de dormir, e colocar pontos. Tipo, aqui eu vou só até aqui. Aqui eu vou só até aqui. Não é fácil, a gente cansa, a gente do mesmo jeito, mas assim, são tentativas que acabam ajudando. Mas cada um é um sofrimento, pelo menos para mim. Sim, justamente. E só para fechar, de uma maneira prática e ilustrativa, atividade física, gente, disciplina é como atividade física. Nunca é agradável de primeiro. E eu acho que o cérebro é um... A gente não percebe, pelo menos os neurotípicos, né? Mas a gente precisa do exercício, da disciplina do cérebro, né? Então, é um trabalho que eu tenho tentado fazer ultimamente. Exercitar o cérebro. No sentido da disciplina. Isso. Porque deixar ele voar é muito fácil. Enfim, fechamos. E eu vou terminar com uma piadinha, que é: enquanto as pessoas buscam a atenção plena e o estado de fluxo, a gente já veio com isso no pacote. Só que veio fora do nosso controle. Exatamente. E é isso. Soltem o verbo. E é isso, Thaís. Se entender um exemplo do meu dia de hoje. Eu estou trabalhando só em casa, então eu estou basicamente aí o computador o dia inteiro na minha vida. E chegou uma hora que eu falei que eu não ia funcionar, eu percebi. Eu falei, eu tenho que fazer atividade física. Eu fui correr. Saí da tela, me respeitei e voltei e funcionei plenamente. Se eu ficasse em frente à tela, eu não ia funcionar na tela, não teria feito atividade física e ia ficar frustrado o dia inteiro depois. E é importante entender que essa coisa vai ter uma relação com a fase da vida. Adultos são responsáveis e têm uma noção direta porque a vida exige. A adolescência é aprendido esse processo. Para nós aqui também é um lugar de descanso, é um lugar de aprendizado, mas também de repor energia. Um lugar que repõe energia, ele é muito bom para a gente. Então, essas camadas todas fazem uma diferença na nossa vida. Essa questão aí que para mim, eu acho mais difícil, porque basicamente tudo é interessante, né? Então, tudo é interessante. E aí é difícil, né, o que a Thaisa falou,
você dizer não, né? Ontem, feriado. Aí a madrinha do meu filho falou assim, vamos sair, vamos dar uma volta, e etc. Depois eu até descobri que ela estava tramando com a minha filha, que era surpresa para mim de pré-aniversário, né? Aí eu falei, não. Aí, mas assim, eu morrendo de vontade de ir. Só que eu parei de sofrer, né, Thaís? Não vou e tá ok. Porque tudo é interessante, tudo. Eu acho assim, quando alguém está falando de astronomia, se tem uma feira de ciência, se tem, igual ali o teu Da Vinci, que está aqui, eu estou morrendo de vontade de ir, mas tem uma... Então, eu acho muito difícil tomar a decisão do que eu deveria ou não deveria fazer. Aí é a questão da prioridade. Aí, o que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Essa, para mim, é a parte mais difícil. Decidir qual não eu vou dizer, já que todos eu gostaria de dizer sim. Adorei o depoimento, Thaís. Diga não. Daria para finalizar assim, apenas dizer não. Simone, você que chegou agora, um breve contextinho para você. A gente trouxe uma comparação do hiperfoco com o estado de fluxo e atenção plena, que a gente vem com isso no nosso programinha instalado por natureza, só que desajustados. E que, apesar de hiperfocos e quaisquer coisas, a gente tem vida, e a vida é chata às vezes, e trabalhosa, e não necessariamente a gente tem que viver por conta disso. E aí caímos no não e na responsabilidade e no autorrespeito, que é do, tá bom, tem meus limites e não vou dar conta. E é isso. Contexto dado. Resumo bem feito. Alguém mais querendo trazer algum depoimento? Sejamos felizes. Pensando em familiares, ou pensando em filhos, ou pensando em si mesmo, sei lá, enfim. Se soltem. Pelo aquele artigo que eu li que falava do hiperfoco no TDAH, no TEA e na superdotação, eu vi que no TDAH você entra no estado de hiperfoco, né? E você esquece, tipo, de comer, de tomar a campainha toca que você não ouve, né? E na superdotação, o hiperfoco está muito relacionado a uma curiosidade interna. Eu comparo muito com Piaget quando ele fala de aprendizagem, né? Porque Piaget fala que você só aprende o que é significativo para você. Então, você entra num estado de desequilíbrio e aí você fica buscando esse reequilíbrio, que ele chama de equilíbrio majorante, que é quando dá aprendizagem, quando você se reequilibra internamente com aquela informação nova. E eu tenho a sensação que isso é muito intenso no superdotado, enquanto na pessoa normal acontece normal, né, com algum conteúdo, a gente acontece com tudo. E assim, para mim piorou muito depois da internet, e quanto mais a internet se torna mais acessível, porque antes você tinha que estar sentado no computador, você fica assim, porque você ouve um negócio, você quer saber o que é, se fala de uma guerra que você nunca ouviu falar, você quer saber, se falam de um artista, se falam de uma teoria, alguma coisa, você está pesquisando, não sei o quê. E aí, teve um domingo, eu estou fazendo meu TCC sobre transtornos alimentares. Agora a gente focou em compulsão, mas a primeira parte estava em todos os transtornos. Que era sobre... Eu estava procurando uma estatística brasileira de transtorno, porque a única estatística que a gente achava era do DSM, como ela é de 2013, ela era muito desatualizada. Eu não conseguia parar de pesquisar, eu não achava, não tinha, e eu não conseguia parar, porque você fica com uma gana, com uma ânsia de descobrir aquela informação. Você precisa encontrar esse equilíbrio. Aí eu precisava fazer outras coisas, chegou uma hora que eu me toquei, eu falei, não, eu que estou me motivando, está produzindo umas endorfinas, uma adrenalina nessa busca por essa informação, né? E aí, no final, eu e a professora usamos um relatório da OMS que falava de transtornos alimentares em geral, não tem mesmo um dado brasileiro específico de compulsão alimentar, e a gente foi com o que a gente conseguiu. Mas, assim, vira um negócio, assim, fisiológico, né?
Você precisa encontrar esse equilíbrio, né? E você não consegue sair desse estado. Então, esse autoconhecimento é fundamental, né? Justamente. Obrigado, gente. Foi um prazer. Gravação terminada.